Deus abençoe a vida do servo de Deus. Gostaria de convidar o pastor Antônio Júlio para estar orando pelo servo de Deus, amém? Tenda as tuas mãos para cá, Senhor Deus eterno, em nome de Jesus. Pedimos agora a Deus que o Senhor, Pai querido, como o Senhor tem usado o teu servo, pastor Antônio, Senhor, por onde ele tem passado, meu Deus, nesta noite não será diferente. A tua igreja, Senhor, está aqui, que puderam vir nesta noite para ouvir a tua palavra, e eu tenho certeza que o Senhor Deus já colocou a palavra no coração do teu servo para passar para a tua igreja. Então estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecendo em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Peço que a igreja pode tomar o seu assento, por favor. Eu vou ler no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá, e ao nosso irmão, presbítero Paulo. E eu sempre chamo ele de irmão, né? O irmão falou, presbítero Paulo. Luiz falou para mim. Eu falei, mas eu conheci esse como irmão desde já. Vamos pro monte, desce monte, já oramos juntos, já. Eu tenho até foto, eu e ele lá no monte orando. E eu passei por desapercebido pelo nome dele. Mas eu agradeço sim a oportunidade que vocês estão me dando de trazer a palavra aqui nesta noite. Gostaria que você que está me ouvindo pela primeira vez se assente um pouquinho. São só 40 minutos. Jesus dá graça, a gente vai falar os 40. Se Jesus não der graça, a gente fala 30. Se Jesus não der graça, a gente fala 20. Mas fala aquilo que o Espírito manda, porque nós não estamos aqui para inventar e nem para ficar contando historinha. Mas eu gostaria de contar nesta noite uma história da Bíblia sobre um homem chamado Jonas. Capítulo 1, verso 1 em diante. Vamos à leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E porém Jonas se levantou e fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio e que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormido? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa do que sobreveio este mal,
Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre o profeta Jonas, um homem que tenta fugir da presença de Deus. Nós vemos que Jonas, ele está no meio dos profetas menores, mas Jonas, ele não foi escrito no tempo que foi escrito Ageu, no tempo que foi escrito os outros livros dos profetas menores. Ele viveu no tempo do segundo rei Jeroboão II, em livro de 2 Reis, capítulo 14, versos de número 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, o filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então nós vemos, irmão, que Jonas não estava sendo escolhido ou chamado por Deus porque simplesmente era um acaso. Não, ele era um profeta chamado por Deus, e ele foi convidado por Deus até mesmo para estar diante de uma grande cidade chamada Nínive, aonde esta cidade era uma cidade das maiores cidades do tempo antigo. Ela era uma capital muito bonita, bem até mesmo no lugar que ela estava posta. Mas eu quero dizer para você, também era a cidade que existia mais prostituição, também era a cidade aonde existia muitos altares aos deuses estranhos. Então feitiçaria, prostituição, roubo, isso tudo acontecia naquela grande cidade. Mas tinha mais coisa. Os soldados que iam para a guerra, quando pegavam os prisioneiros, eles levavam para a cidade, e dentro daquela cidade tinha um local aonde pegava os seus prisioneiros e colocava 4 estacas no chão e esticava as pernas, os braços, e vinha com uma navalha e começava a tirar a pele dele, até o camarada morrer. Se não morresse, quando tirasse toda a pele, pegavam ele e deixavam ao sol, ao relento, para que os abutres do céu viessem e comessem a sua carne, até ele vir a óbito. Também tinha 4 animais que eles pegavam, amarravam os homens, os seus prisioneiros, e esticavam, batiam ao contrário nos animais, que ao ponto de esticar, até mesmo amarrado as cordas nas pernas e nos braços, e desconjuntava o terra dos ossos, e o camarada morria de agonia. Então Jonas conhecia e sabia que a cidade de Nínive era o inimigo principal, porque era a capital da Síria e tinha até mesmo uma grande inimizade. Mas Deus, como não faz acepção de pessoa, Deus, como não faz acepção de uma pessoa pobre ou rica, ou uma pessoa branca ou preta, amarela, verde, não importa a sua cor, a sua descendência, mas Deus não faz acepção. Então Deus olha do céu, está vendo que aquele povo está a qualquer momento a ser destruído, mas Deus, como me deu uma oportunidade, como deu uma oportunidade para você, Deus estava dando uma oportunidade
1989, 1990, foi a primeira vez que eu aceitei Jesus, foi nesse ministério. Eu não cheguei a permanecer, porque comecei a trabalhar à noite e acabei desviando. E depois eu conheci o Evangelho, já conhecia, mas eu fui para a Igreja Universal e me batizei lá. Mas a primeira vez que eu levantei a mão foi do outro lado dessa rua. O Paulo está lembrado, uma igreja bem pequenininha, que era bem pequenininha, e o pastor da época era um pastor bigodudo, eu esqueço o nome dele, magrinho, bigodudo, a esposa dele uma morena, que eu vou te falar para o seu homem era de Deus, e aquela mulher, eu vou te falar, era uma negra, que ela tinha um cococinho pequenininho, ela chegou na minha casa, ela abriu o véu e rasgou e mostrou toda a minha vida, e disse assim, ó, se você não deixar essa vida, o diabo vai ceifar a tua vida, porque eu vivia dentro do centro espírita com 18, 19 anos, 16, 17, 18, 19 anos, eu vivia dentro do centro espírita, e dentro do centro espírita eu namorava lá dentro, e um certo dia desceu um tal de algum de Roma, que para mim hoje tudo é demônio, mas naquela época tinha que reverenciar, e a mãe de santo desceu na mãe de santo ainda, na mãe do cão. Ele disse assim para mim, eu não te matei, camarada, por causa daquele lá de cima. E até isso a irmã revelou, Jesus revelou para a irmã, até isso Jesus revelou para aquela irmã, e disse assim, agora eu vou te apresentar quem é ele é Jesus o Nazareno. Depois daquele dia, naquela oração daquela mulher, nunca mais eu entrei no centro espírita. Posso entrar hoje, mas é para descabelar o Satanás e para pregar a sua palavra. Então eu quero dizer para você que nós temos alguma coisa em comum, é o céu. O céu nos espera e nós temos que procurar fazer o melhor para chegar lá, porque no céu não entra bagagem, só entra os crentes, só entra os crentes lavados e redimidos no seu sangue, só entra os crentes que estão com desejo de buscar a Deus. Mas vamos continuar para a palavra. Nós vemos que Jonas, como belo, o livro de Jonas é um belo arco-íris que nos traz, até mesmo enviado por Deus, por meio de densas, tenebrosas, nuvens de pecado e de sofrimento. O nosso pai da igreja, Jerônimo, ele diz que acreditava que o livro de Jonas tinha sido composto para incentivar os judeus a se arrependerem, porque na época os judeus também estavam no pecado, porque estava dividido o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul ainda tinha uma prosperidade, porque os reis ainda eram servos de Deus, mas o reino do norte, como diz que a panela fervia no norte, e aonde estava a desgraça, a idolatria, tudo que não prestava estava acontecendo ali, e Deus usa Jonas lá na cidade de Nínive para trazer ao povo uma lembrança. Mas eu quero dizer para você que Jonas, ele até mesmo não quis ir fazer a obra de Deus. Jonas, irmão, eu já vi reparando que alguns irmãos não colocam mais o nome do seu filho de Jonas, achando que o significado da palavra é fujão. Não é. A palavra Jonas do hebraico para o português significa pomba, ou seja, é até mesmo o símbolo do Espírito Santo. Se você tem dúvida, pode colocar o nome do teu filho de Jonas, porque Jonas, ele fugiu da presença de Deus. A questão é o questionamento de Jonas para com Deus. Senhor, este povo é mau, este povo é ruim, este povo não presta, este povo é assassino, este povo precisa ser destruído. Essa é a maneira que nós pensamos. É ou não é? Alguém pisa no nosso calo, se nós não conhecermos, eu vou orar para Deus ter um encontro com Ele. Não, você tem que orar para Deus salvar ele, para que
que ele não possa pisar mais no teu pé, porque quando ele te encontrar, ele vai te abraçar e dizer: irmão, irmã, eu te amo em Jesus Cristo, perdoe por causa daquele dia. E a palavra do pai do Jonas é Amitai. Amitai significa verdade. O pai dele era um homem de verdade, andava na verdade, vivia na verdade, obedecia na verdade. Mas nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor veio ao profeta Miqueias, dizendo assim, ao profeta Joel em primeiro lugar, dizendo assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o filho de Petuel: ouvi isto, vós ancião, escutai todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Miqueias 1, 1 e 2, a palavra do Senhor que veio a Miqueias: morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção à terra e tudo que nela há, seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor, desde o santo templo, ele estava falando. E quando ouve esta palavra, os homens Joel, Miqueias obedeceram. Mas quando o profeta Jonas ouve a mensagem, ele taga, ele foge, ele corre, ele tem medo. Você entendeu? Não existe nenhum texto do Antigo Testamento que diz que algum profeta, menores ou maiores, fugiram da presença de Deus. Só Jonas. Eu queria deixar para você, para você lembrar que a viagem para a cidade de Nínive, a capital da Síria, era 800 quilômetros a pé, ou de animal. E para o navio da onde ele estava para Tarsis, era 3 a 4 mil quilômetros que demorava. Porque às vezes, como o navio dependia do vento, às vezes o vento levava o navio pelo lugar, voltava pelo outro, e às vezes gastava 4 mil quilômetros para chegar em Tarsis. Ele preferiu, Jonas, pegar um caminho mais longo, um caminho mais difícil, um caminho mais demorado, para fugir da presença de Deus. Mas nós vemos, irmão, que até mesmo diz que o motivo que leva o homem a adotar e fugir da presença de Deus sempre é um absurdo. A impossibilidade de fugir da presença do Senhor é óbvia. E as consequências de tentar fugir da presença de Deus sempre são muitas problemáticas. Por que, pastor? Salmo de número 139, versículo 7 ao versículo de número 12, que diz assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, lá tu estás. Eis que tu ali estás também. E se tornar as asas da alva e habitar entre a extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser o deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a toda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas, a luz, são para ti mesmo as coisas. O salmista está dizendo: olha, para onde eu vou? Para onde eu vou correr? Se eu
tua presença traz claridade. Sabe por que Jesus te falou para nós? Vocês sois o sal da terra e a luz do mundo. É porque o Espírito Santo, que hoje nós somos eclesia, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo está em nós, porque Ele habita em nós, porque nós somos a eclesia, ou seja, a igreja que anda neste mundo, e aonde nós chegamos, as pessoas olham para nós e dizem: você é evangélico? Você é crente? Outro dia eu disse para a moça: eu sou crente. Eu também sou. Eu falei: você é crente da língua portuguesa, não é? Ela disse: é, todo mundo que crê é crente. E eu sou crente da língua grega, que significa pits. O que significa a palavra pits, pastor? É servo fiel. Quando o Senhor disse para o homem chamado Tomé, e disse: Tomé, não seja um incrédulo, mas seja um crente, ele estava dizendo: Tomé, seja um servo fiel. Você tem que fazer a diferença no meio da escuridão, porque Eliú, conversando com Jó, falando com Jó, aí escreveram em Jó 34:21, e Eliú declarou corretamente: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Provérbios 15, verso 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus capítulo 4, versículo 13: também não há qualquer criatura que não seja manifeste na sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem temos que tratar. Apocalipse capítulo 2, verso 23, e ele diz: eu sou aquele que sou dos rins, os corações, darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ele sonda os corações nesta noite. Ele sonda os rins e os corações. Eu tive um probleminha de intestino, e eu fui no médico, e ele passou aquela sonda aqui e disse assim: o teu rim está bom, o teu fígado está bom. Eu falei: glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque o Senhor, Ele examina o meu rim, o meu coração, o meu fígado. Ele conhece as minhas entranhas, Ele conhece as tuas entranhas. E se nesta noite tem uma enfermidade aí, eu te digo agora: enfermidade, sai, 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 sai agora, em nome de Jesus. Jonas está desanimado. Ele se esconde no navio, ele se esconde no interior do navio, e ele quer fugir da presença de Deus. Mas quem pode fugir da presença de Deus? Ninguém. Quantas vezes nossa vida somos nós que criamos nossos próprios problemas? Não somos? Às vezes nós pegamos a luta com a própria mão. Não, daqui, tio, irmão, ore a Deus antes de pôr a mão em alguma coisa que não te pertence. Na briga do teu irmão, da tua irmã, na desavença, na tua casa, briga de família, deixa com Jesus. Ora somente, não compra partido de ninguém, porque tu vai arrumar problema para tu. Deixa Deus trabalhar. Não tome partido de ninguém. Ore somente, não ponha as tuas mãos. Ore, porque Deus está no controle da tua vida. E Deus não quer você se envolvendo em briga. Deus quer você na posição e fazendo a vontade dEle. Gálatas capítulo 6, verso 7: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Hoje tinha uma moça, uma senhora, que eu considero
como mãe e a respeito por isso. E ela dizendo: meu filho está nas drogas e eu não sei mais o que fazer. Eu falei: Jesus tem poder para libertá-lo. Mas aí eu ia saindo, fui para casa e no caminho eu fui pensando, e o Espírito Santo me fez lembrar, e o Espírito Santo me trouxe à minha mente. Lembra quando você trabalhava no bar dela, que ela tinha um bar que vendia lanche na feira, que você trabalhava, e quando você estava trabalhando, tinha um camarada lá atrás usando droga? Lembra? E o cara dormia com ela, deitava com ela, e era casada. Irmão, tudo que se planta, se colhe. Não tem essa. Você fez, você vai pagar o preço. Porque Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Aquilo que você planta, você vai colher. Porque muitas das vezes estamos tampando as brechas, as provas vêm e nós passamos por ela. Mas quando a prova vem, que não é nossa, é que de outra pessoa, nós pagamos um preço bem maior. O negócio é estreito, irmão. Tudo que se planta, se colhe. Deus não se deixa escarnecer. E eu quero andar rápido, porque senão vai dar tempo de eu finalizar. Enfrentamos, irmão, muitas vezes as dificuldades. Jonas com medo de ser morto, de sofrer um dano muito grande, de sofrer até mesmo algo. E Jonas chega para os homens do navio e diz: pode me jogar no mar, que vai cessar a tempestade. Assim fizeram voto: Senhor, que o sangue inocente deste homem não caia sobre nós. Eles fizeram voto com Deus. Ei, camarada abençoado, né? Ganha alma até na rebeldia. Até na rebeldia ele ganhou alma dentro do navio. Quando o homem tem o dom de ganhar alma, ele não pode ficar parado. Jonas tinha este dom que Deus tinha dado, porque eles fizeram o voto ao Senhor. E só faz voto com Deus é quem tem esperança de vida eterna. Quem faz voto com Deus é porque quer ir morar no céu. Quem faz voto com Deus é porque quer uma hora e um dia e um momento chegar no céu. Porque aqueles homens fizeram voto com Deus, e ali naquele navio acabou a tempestade e o navio seguiu. Jonas dentro do mar, veio um grande peixe e engole Jonas. Ao engolir Jonas, Deus dá uma ordem para o peixe: desce as profundezas, fica por aí. Fica aí, Jonas, fica aí o peixe. E o peixe lá no mar. Passa um dia, passa dois, chega o terceiro dia. Jonas, nas entranhas do peixe, clama ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, confessou naquele momento, na angústia, na hora da morte, e Deus ouviu a oração de Jonas. Manda o peixe logo jogar ele lá de novo onde ele saiu. Não foi na cidade de Nínive, porque na cidade de Nínive não tem praia. Você já ouviu algum pregador dizendo aí que o peixe jogou Jonas na praia e ele saiu andando dentro da cidade de Nínive e começou a pregar? Não tem. Se você for olhar no mapa, na historicidade do mapa antigo, o único rio que tem lá perto é o rio que saía do trono de Deus, na época que tinha até mesmo o jardim do Éden. Jonas volta aonde ele entrou. Deus manda ele lançar o peixe, lançar ele. Ele sai dali e começa a andar, a caminhar 800 quilômetros. Jonas arrependido no coração, Jonas coração
ardendo, com o coração ardendo e com a mensagem no coração. E qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque Deus vai destruir a cidade de Nínive. Irmãos, quando Deus fala com Jonas, e muitas das vezes, irmãos, como nosso irmão trouxe aqui uma mensagem para nosso elevo espiritual, eu gostaria de dizer para você que está escrito na palavra de Deus, quando Deus fala e Deus confirma a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus tem prometido algo na tua vida, fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã, que Deus vai cumprir com a sua palavra. Não se preocupe, permaneça fiel, porque é Deus que vai fazer a obra é de Deus, o trabalhar é de Deus. Não fique preocupado que um dia dá 10, um dia tem 5, não importa, importa que Deus está aqui e Ele vai prover. Mateus capítulo de número 11, verso 22, 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque eu quero dizer para os irmãos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você veio, aceitou Jesus, você está na posição, você está orando, jejuando, lendo a Bíblia. Agora a Bíblia diz que você tem que ir. Você tem que ir. Como, pastor? Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18 diz assim: e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas, pregarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não me fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ei, se você pegar a serpente, pisa na cabeça dela, porque ela não vai te fazer mal. Se beber alguma coisa mortífera, mas não vai pegando, né? Tem gente que chega no carro: meu amigo, me dá isso aqui, vai, pega e coloca na boca. Não. Senhor, Espírito, aqui, Senhor, eu te apresento para você beber. Toma cuidado, que às vezes você está de boa intenção, de bom coração, mas teu vizinho não está de bom coração contigo, porque o diabo entrou já nele e nela e está querendo fazer o mal contra a tua vida. Toma cuidado com o teu vizinho, toma cuidado com a tua vizinha. Ela não é crente, ele não é crente, vigia com eles. Lucas capítulo 8, verso 5 em diante. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguns junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. E outras caiu sobre a pedra, e nascido secou-se, pois não tinha umidade nem raiz. E outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela os espinhos, e sufocaram. E a outra caiu sobre uma boa terra, nascido produziu fruto, sendo um acento por um, dizendo ele estas coisas, clamava:
Quem tem ouvido, ouvido para ouvir, ouça. Aí, e os seus discípulos interrogaram Jesus depois, dizendo: que parábola é esta, Senhor? Eu não entendi nada. Aí ele diz: vos é dado o conhecer e os mistérios do reino de Deus, mas outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E esta é, pois, a parábola, a semente, é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve, crendo, não salve e crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo, e o tempo da tentação se os desviam. E o que se caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleitos da vida, e não dão fruto com perfeição. E os que caíram em boa terra, esses são os que ouviram a palavra e conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Qual é a tua semente? Eu creio que é a semente boa, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Eu creio que você é a semente que caiu em terra boa. O teu coração é bom, então Deus achou por bem te abençoar nesta noite. Amém. Jonas, ao ter sido engolido por aquele peixe, ele clamou ao Senhor. E eu gostaria nesta noite de finalizar dizendo para ti que Jonas foi à cidade de Nínive, pregou a palavra por 3 dias, e mais de 120.000 pessoas foram salvas. Foi 100% da salvação em Nínive, 100%. Porque até os animais tiveram que obedecer ao rei. Ninguém come, jejum e oração durante 3 dias. E os 3 dias que Jonas chegaram no final da cidade de Nínive, toda a cidade se arrependeu dos seus pecados, e aquela geração foi salva. Aquela geração foi salva. Ei, para nós ganhar uma alma, às vezes plantamos. Quem dá o crescimento é o Senhor. Choramos, derramamos lágrimas, e Deus é que vai dar o crescimento. E Jonas, com medo dos homens, com medo da aparência, temeu ao homem. Mas Deus disse: Jonas, eu vou na tua frente. Jonas, eu vou contigo. Você tem um bom coração, Jonas. Você só está raivoso. Isso é a carne, mas o Espírito está pronto para abençoar nesta noite, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne é sujeita à fraqueza, mas o Espírito sempre está pronto para nos dar, para nos engrandecer, para nos fortalecer e para nos abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com a igreja, com permissão do vosso pastor, fazer uma oração.